Bom dia, boa tarde, boa noite para tu que tá aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e seja muito bem-vindo ao nosso DCast, Direito em Podcast. Esse espaço que é reservado para a gente conversar sobre os mais variados assuntos da área jurídica. Esse podcast é produzido pela Vox+, que também tem outros materiais aqui, que é o Voxcast, o Na Proa, e também está presente em todas as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o TikTok. Então, lugar para tu acompanhar esse conteúdo aqui não falta. Segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no canal e acompanha também todas as redes sociais da Vox. Hoje, a gente está aqui com a doutora Giane Dantas, especialista em Direito Médico e odontológico, não é isso? Isso, e da saúde. E da saúde, exatamente. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado esse convite. Muito feliz, uma satisfação muito grande de recebê-la aqui. A senhora sabe que eu sou uma grande admiradora sua, do seu trabalho. Então, bem-vinda. E hoje a gente vai ter um belo papo aqui sobre direito da saúde, direito médico, odontológico. Eu estou travando para falar essa palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá qual for a hora que vocês estão ouvindo ou assistindo. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Também admiro muito o seu trabalho, o trabalho da Vox. Já acompanho, né, a Vox há muito tempo. Então, para mim estar aqui hoje realmente é uma alegria poder compartilhar experiências e falar sobre essa área, esse ramo do direito, que é tão apaixonante e tão importante para toda a sociedade. O direito médico ele tem crescido muito ao longo dos anos e a gente vai conversar muito sobre isso hoje, porque eu acredito que muita gente ainda não conhece. Então, hoje talvez seja uma oportunidade de também levar um pouco mais de conhecimento para quem ainda não teve acesso, né, a este ramo do direito, que é o direito médico, odontológico e da saúde. Doutora, eu quero primeiro perguntar como foi que a senhora conheceu o direito no geral? Como foi que surgiu a paixão pelo direito e aí depois, né, advogada? Certo, vamos lá. Eu queria fazer turismo, na verdade. Mas isso eu morava em Uruará na época, né? Meus pais moravam lá, meu pai funcionário público federal e trabalhava lá. Sempre trabalhou na área de regularização fundiária, então eu nunca pensei em ser advogada, nunca. Até que ele passou por algumas situações em que ele precisou contratar um advogado e eu vi ali um nicho importante. Eu falei, olha, que bom que existe uma profissão que consegue reverter injustiças. Isso é muito bonito, né, no direito. É você realmente falar quem está certo, você dar razão a quem está certo e reverter grandes problemas que acontecem nas relações sociais. E aí, a partir daí, isso já estava com 17 anos, já terminava o ensino médio, em Uruará não tinha universidade, eu falei, eu preciso estudar. E comecei a pensar, né, o que eu ia fazer da minha vida. Que faculdade que eu ia fazer. Surgiu a oportunidade de fazer turismo aqui em Santarém, no IESPES, que era uma coisa que eu sempre admirava também. Mas vim para Santarém para fazer cursinho, mas antes do direito, eu vim para cá com o convite de entrar no aspirantado para ser freira, que é aí uma novidade, né? Porque quase ninguém conhece esse meu lado. Eu sempre fui muito católica, sempre estive ali, era catequista, coroinha, cantava no coral da igreja, eu sempre gostei muito, né, da igreja católica, sou devota de Maria também. Então, por conta de todo esse trabalho que a gente fazia na igreja, fui convidada para vir para cá, para conhecer o aspirantado e, quem sabe, depois eu seguiria, né, a carreira jurídica ou outra qualquer, porque lá eles dão essa oportunidade de você escolher, né, qual carreira você quer seguir, mesmo sendo, né, ali optando, fazendo os votos. E aí eu vim, conheci, admirei muito o trabalho, mas eu também vi que não era para mim. Mas como eu já tinha saído de Uruará, foi meio que uma oportunidade de fugir, né? Falei, eu vou ficar. Aí liguei para os meus pais, conversei, fui morar na casa de uma amiga aqui, e ela já fazia turismo, né? Então ela me estimulou a seguir, mas já tinha passado o período do vestibular de turismo. E aí depois ia abrir para o vestibular da FIT e UBRA. E lembrando de toda aquela situação, né, que a nossa família tinha vivenciado, eu falei, quer saber? Eu vou fazer direito. E aí me inscrevi para direito na UBRA e na FIT, fui aprovada nas duas e optei em fazer na época que era a FIT, que hoje é o UNAMA, né? E foi aí que eu comecei o curso de direito, foi aqui em Santarém, na UNAMA. Na UNAMA lá, na FIT, na antiga FIT. E fiquei um ano aqui, em Santarém, depois surgiu a oportunidade do meu pai trabalhar em Belém, e eu acabei indo com ele, para estudar lá, porque eu sempre quis
mais, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me contentei com o que eu tinha ali. Eu sempre queria, né, estudar mais, ter outras oportunidades. E querendo ou não, Belém, naquela época, né? Isso, vou entregar a minha idade agora. Isso lá em 2003, 2004, Santarém ainda era um pouco limitado sobre eventos jurídicos, né? A gente estava ainda caminhando para grandes projetos que hoje são realidade em Santarém. Então, por isso eu escolhi ir para Belém e terminei minha faculdade em Belém, né? Fiz só o primeiro ano aqui e depois eu fui para Belém e lá eu me formei. Foi mais ou menos assim. E de onde surgiu a parte do direito médico? Como foi que a senhora conheceu? Porque eu não sei se na época, se na sua faculdade tinha na grade. Como que a senhora conheceu de fato esse nicho, né, bem específico? Aí já foi no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Que eu me formei em 2009, e optei em me especializar em direito ambiental e direito agrário, que naquela época era também uma área muito evidente, né, com poucos profissionais ainda atuantes no mercado aqui na nossa região. Então, eu fui por este lado, para este lado, e consegui ter bons resultados na advocacia do direito ambiental e agrário. Só que com o passar do tempo, as fiscalizações foram diminuindo, o IBAMA já não conseguia fazer tantas fiscalizações, eu já não tinha mais tantos clientes, né, por conta dessa falta de fiscalizações. Saí do direito ambiental e agrário e recebi um convite para trabalhar para a concessionária de energia do estado. E lá eu fiquei por 6 anos. Foi uma experiência incrível, fazer audiência em todo o oeste do Pará. Conheci muita gente, né, nesse período. Só que aí, no meio do caminho, eu engravidei, tive um filho, e aí a gente começa a repensar muita coisa na nossa vida. Será que eu vou continuar sempre sendo advogada? Ou eu vou optar em fazer um concurso público, né? Porque acho que todo mundo quer a estabilidade. E às vezes a advocacia não nos dá essa estabilidade. E aí surgiu uma oportunidade de ser assessora do Ministério Público. Fiz um processo seletivo e fui para Monte Alegre, trabalhar lá em Monte Alegre como assessora. E lá foi quando eu tive meu primeiro contato direto com o direito médico da saúde, porque as pessoas procuravam muito o Ministério Público para conseguir um leito, né, uma internação, uma transferência de Monte Alegre para cá, ou um fornecimento de medicamento de alto custo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a legislação do SUS, me interessar também sobre erros médicos. Eu via muitos médicos indo até o Ministério Público depor, né, prestar esclarecimento, e isso começou a me interessar. E aí eu comecei a fazer uma análise de todo o mercado, se aqui existia também profissionais já que atuavam no direito médico, né? E foi quando eu comecei a abrir um pouco o leque de oportunidades para um outro ramo. Nesse meio tempo, eu também descobri que eu estava com anemia hemolítica, que é uma doença que foi decorrente de um medicamento que eu usava para a pressão, que eu usei durante a gravidez, e aí pedi licença do Ministério Público para fazer o tratamento de saúde. E aí foi quando eu comecei a investigar ainda mais se tinha acontecido algum erro de diagnóstico, algum erro médico comigo, e decidi largar o Ministério Público e voltar para a advocacia. E foi aí que eu fui para o direito médico. Foi buscar, principalmente para buscar uma resposta pessoal, né, para saber o que tinha acontecido comigo, e também para que isso não acontecesse com outras pessoas. Que eu fiquei imaginando, quantas pessoas será que não têm alguma doença decorrente de um medicamento e não sabem, não é? Não sabem de onde veio, ou acabam, infelizmente, evoluindo a óbito por falta da assistência correta. Até eu chegar no meu diagnóstico, eu passei por 7 médicos. Então, assim, foram muita informação ao mesmo tempo, muitas incertezas. Falei, não, eu preciso parar, estudar e recomeçar. E aí, larguei tudo, pedi exoneração e comecei a procurar especializações no direito médico. Vi que, na época, né, ainda o EAD, o digital não estava tão evidente, isso lá em 2018, 2019, e eu vi que tinha uma especialização em Portugal, em Coimbra. Eu que não tinha nem passaporte, né, eu falei, eu vou para Portugal, sem conhecer ninguém, sem saber de ninguém que tinha feito essa especialização, nem se existia. Mas eu falei, eu vou. Pesquisei, lógico, né, tive alguns cuidados, conversei com uma amiga que já tinha morado em Portugal. Ela, Giane, existe, vai lá e tenta. Desculpa. Depois corta essa parte. Depois o ele Tá.
E aí eu decidi ir para Portugal para fazer especialização em Direito da Medicina. Quando eu cheguei lá, eu fui com a esperança de achar outras respostas, né, de conhecer pessoas que já atuavam na defesa de pacientes. O objetivo inicial seria realmente trabalhar apenas protegendo o direito do paciente em si. E quando eu me deparei, de repente eu me deparo com uma turma com mestres, doutores, com advogados militantes há muitos anos, trabalhando apenas na defesa profissional. Eles defendiam médicos. Eu falei, eu devo estar pensando errado, né? Alguma coisa não está como o meu planejamento previa. E conversando com eles, eu vi como seria importante também ter um trabalho ao lado do médico, ser uma advogada atuante, eh, com realmente um braço direito do médico para auxiliá-lo preventivamente, para que ele pudesse também dar essa assistência ao paciente. Então, se eu quero também proteger o paciente, eu também tenho que primeiro proteger o médico. Eu tenho que orientar o médico, eu tenho que ajudar o paciente, eu tenho que fazer os documentos corretos para que o paciente ele seja atendido com humanização, para que ele seja informado e que não aconteça, né, ou evitar o máximo possível que aconteça um erro médico. E foi aí que eu descobri que eu tinha que trabalhar com isso. Mais ou menos isso. Mas então, a senhora passou por muita coisa antes de chegar no direito médico. E eu acho que isso é um ponto importante, porque Sim. às vezes eu tive essa sensação comigo, a gente sai da faculdade já achando que sabe aonde quer trabalhar, com o que quer trabalhar, e a gente já sai focado numa determinada situação e não tem quem faça tirar aquilo da cabeça, quando na verdade não, né? A gente pode até ter uma paixão, achar que quer aquilo, mas a vida vai levando a gente por onde a gente tem que ir. Eu acho que seria isso. Até porque o que a gente vê na grade curricular das universidades, não acho que é nem metade daquilo que a gente realmente pode trabalhar, né? Sim, sim. Tanto, colocando agora, né, quanto o paciente, quanto o médico aqui, né, no caso. A gente visa, às vezes, muito o paciente, o cuidado com o paciente, a questão dos erros médicos e tudo mais, mas também tem a vertente do médico. Sim. Nem sempre isso é passado pra gente, né? Eu acho que agora muito também decorrente da pandemia e tudo mais, as pessoas elas estão começando a olhar também para o trabalho do profissional, né? E não só de quem com o que acontece com quem é atendido pelo profissional. E esse também é um diferencial, né? Porque você precisa saber trabalhar com os dois, mas dar preferência para um. E são situações completamente diferentes. Né? Exato, exatamente. E é importante você falar sobre isso, porque às vezes a população também não entende. Por exemplo, quando vai numa UPA ou no hospital e não tem medicamento, ou não tem a quantidade de médicos que eles esperavam, isso não é problema do médico. Existe toda uma gestão por trás, não é? Existem licitações para comprar medicamentos, existem atrasos de entrega de medicamentos, e que isso não tem nada a ver com o médico. Então, às vezes, a gente vê o médico sendo agredido, ou enfermeiros, ou demais profissionais da saúde, sendo agredidos por situações que não têm nada a ver com a conduta médica, que são situações totalmente administrativas. E eu bato muito nessa tecla, para que a gente informe corretamente a população, para que eles saibam também a quem cobrar. Porque quem que está ali na frente do paciente? É o médico. Ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer ir para o hospital. Então, se eu vou para o hospital e eu quero ser atendido, eu quero ser bem atendido. Aí eu chego no hospital, tem 30 pessoas na minha frente. Quando eu vou ser atendido, eu não recebo a medicação que deveria ter, porque não tem lá no hospital, na UPA, de quem é a responsabilidade? Eu vou culpar o médico, eu vou agredir, eu vou gritar? Não, tá errado, entendeu? Então, assim, a gente observa, às vezes, até mesmo uma inversão de valores do profissional da saúde assumindo responsabilidades administrativas e que seriam totalmente da gestão pública, não é? Ou se for mesmo um caso de plano de saúde, de um hospital particular, assumindo a responsabilidade totalmente que seria do plano de saúde ali, que não é dele. Então, é importante a gente conscientizar também a população sobre isso para evitar, né, que aconteçam mais agressões, ameaças e que interfira ainda mais na relação. Médico e paciente não são inimigos, né? Eles são ali amigos, tem que ser amigos, tem que ser, né, parceiros, confidentes. Tem que existir realmente uma boa relação entre eles, porque é assim que a gente consegue curar, né? Que o médico consegue curar. É ouvindo bem o paciente e dando a assistência
que ele precisa. Então, eu sou uma defensora do SUS, sou apaixonada pelo SUS, trabalho muito com profissionais que trabalharam na linha de frente da Covid, que estão ainda, né, trabalhando hoje em dia nos hospitais públicos, e eu vejo muito sobre isso. A gente acompanha, às vezes é até preciso fazer denúncias, fazer boletim de ocorrência contra pacientes, exatamente por conta dessas agressões e ameaças injustas, né? O que, não é que a gente queira fazer, mas às vezes tem que fazer até mesmo com caráter educativo, para que a pessoa entenda que aquilo que ela fez não está correto e que ela deve sim cobrar das autoridades, do poder público, de quem realmente é o responsável por comprar medicamentos, por estruturar o hospital, e não o médico. Doutora, a senhora falou que teve uma mudança de pensamento, né? Em trabalhar primeiro com o paciente, depois com os estudos, a senhora viu que realmente também precisava dar assistência para o médico. Como foi que a senhora estruturou a sua advocacia pensando realmente no seu cliente médico? Né? Captação de clientes, essas questões. Como a senhora estruturou a sua advocacia? Inicialmente, eu fiz vários cursos, né? Fiz curso de gestão de escritório, fiz curso de precificação de honorários, para eu poder entender um pouco o mercado, porque realmente para mim era algo novo, né? Então, eu busquei ter o conhecimento de pessoas mais experientes, que já atuavam há mais tempo que eu, para eu poder direcionar, né, como que eu deveria seguir daqui para frente. E também muito da minha experiência, porque por mais que o direito médico ele seja muito ele sempre foi muito forte, principalmente no sul e sudeste, a gente tem nossas particularidades aqui no norte também. Então, eu fui adequando conforme a necessidade dos meus clientes. Confesso que não é fácil, não é? A gente vê, às vezes, muitas pessoas vendendo uma certa facilidade, vendendo receitas de bolo, e não existe. Eu acho que cada um tem que adequar a experiência de um colega, de um mentor, à sua realidade. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a ouvir muito, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu conversava muito com os meus clientes e para entender a necessidade deles. Então, todos os produtos que eu vendo, porque querendo ou não, na advocacia a gente vende um produto também, né? Então, eu meio que criei produtos. Por exemplo, eu tenho uma assessoria jurídica preventiva, que ela é mensal, e isso é muito bom para nós advogados autônomos, porque a gente tem um fixo todo mês, né? Isso foi algo que eu consegui moldar a minha realidade aqui, porque eu sempre me preocupei muito nisso, eu preciso ter um fixo. Eu não sou servidora pública, eu não tenho cargos comissionados, então eu preciso ter um fixo todo mês. E aí foi a primeira estratégia, foi montar uma assessoria jurídica mensal. Então, hoje eu já tenho clientes, né, não só no Pará, como em outros estados também, que são clientes mensais, que é aquele fixo que garante, né, as contas, que garante, né... O que a gente pode contar todo Exato, mês. exatamente. E com base nesse trabalho que foi fazendo, lógico, surge uma ação de erro médico aqui, outra ali, denúncias no CRM, e aí eu vou fazendo essas defesas também profissionais. Hoje eu tenho parceiros, né, não só no Pará, como em outros estados também, que a gente faz parcerias, eles me indicam cliente, eu indico para eles, ou a gente atua juntos. Porque também em Santarém a gente ainda está trabalhando a qualificação técnica, né, dos advogados nesta área. E eu espero que a gente tenha, em breve, né, grandes nomes aqui também, para que a gente some ainda mais nessa defesa, porque precisa realmente de mais profissionais atuantes aqui na nossa cidade. Eu já tenho vários colegas aqui que fico muito feliz, inclusive, de vê-los fazendo pós-graduações, né, se interessando realmente por essa matéria, porque é uma área que tem poucos profissionais ainda na nossa região e que tem demanda. Porque todo ano se formam em torno de 50 médicos na cidade, fora os que vêm de fora, né, que muitos médicos gostam de trabalhar em Santarém. Isso é uma outra particularidade. Santarém hoje está sendo procurada por médicos de vários estados, porque aqui tem qualidade de vida, uma boa qualidade de vida. O hospital é perto, né, tem pessoas que moram em Alter do Chão e vêm trabalhar aqui na cidade, realmente buscando segurança, um bom pagamento em dia. Isso é muito importante. E é algo também que eu trabalho muito, que é com cobranças de honorários médicos, cobranças de plantões médicos. Foi uma demanda também que começou a aparecer para mim lá no início, em 2019,
E assim, o médico não tem tempo para ir cobrar, né? Ele não tem tempo para ir no município vizinho, ele não tem tempo para ficar indo atrás de advogado, para estar cobrando o tempo inteiro. Então, foi um nicho que eu observei que não tinham profissionais atuando nisso, né? E o médico vai deixando, porque para ele é muito desgastante, né? Estar sempre ali cobrando, tá atrasado, né? Ele acaba saindo daquela cidade e deixa o débito para trás. Então, é um outro produto que eu tenho no escritório, que é a cobrança de plantões médicos. E isso, a gente conseguiu, né, ter uma vitória aqui na região, que foi na época justamente do hospital de campanha da Covid, né, onde os profissionais ficaram 3 meses sem receber. Essa situação foi parar no Fantástico, né, a gente teve uma grande repercussão por conta disso. Nós fizemos muitas audiências, foi muito difícil, foi uma demanda jurídica, realmente uma vitória que a gente conseguiu a duras penas, né, também com a ajuda muito do Ministério Público, que analisou bem a documentação, que entendeu a situação e a gente conseguiu, né, conseguiu pagar os médicos através de uma ação judicial. Mas veja, foram 2 anos de batalha jurídica, né? Então, não é fácil. Imagina o médico ficar 2 anos ali cobrando todo mês, toda semana. Então, criar soluções para o médico. É basicamente isso, né? Hoje eu crio as soluções e eu faço com que eles não tenham trabalho. Eu realmente tomo conta de toda a parte jurídica e já vou dar um spoiler aqui, também da parte administrativa, né? Que a gente está criando também agora uma empresa de gestão jurídica e administrativa para clínicas médicas, que é também uma outra demanda que eu comecei a observar, né, nas clínicas e nos hospitais, para a gente organizar, para dar segurança e também para estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma outra lei que está vindo aí, que já é realidade e que a gente precisa se adequar. Então, foi basicamente isso, né? Conhecendo a necessidade e apresentando a solução. E aí eu consegui, né, entrar no mercado e me estabelecer. Hoje eu já tenho, graças a Deus, uma boa quantidade de clientes e um vai indicando para o outro. E o médico, assim, tem vários problemas, né? Como todo mundo, né? Relações sociais, né? A gente vive disso. Todo empresário tem problemas trabalhistas ou problemas familiares, né? Situações pessoais. E hoje o escritório ele está moldado a atender todas as necessidades que o médico e que a clínica médica tiver. Desde o início, quando ele vai abrir a empresa, para orientar qual é a documentação que precisa, a gente senta junto com o contador de confiança do profissional, orienta, abre a empresa adequada, né, como tem que ser, busca as licenças necessárias, até na vigilância sanitária a gente, né, tem uma atuação, porque precisa realmente, é tudo muito específico. E aí hoje a gente consegue já atender o profissional, quando ele cria a clínica, até treinar a equipe, organizar a documentação e estar ali mensalmente acompanhando para evitar o máximo de problemas possíveis. Porque a senhora falou que são as 2 atuações, né, a preventiva e depois, no caso, a atuação como defesa, né, se for o caso, óbvio. E esse trabalho que a senhora destacou, ele é muito preventivo, né? Sim. Que vai desde a administração, agora, né, com a nova empresa, da clínica, que também é algo extremamente importante, porque é uma coisa que se deve destacar, é porque não é porque a pessoa é um bom médico, ou porque a pessoa é uma boa advogada, ou por aí vai, que vai ser uma boa administradora, né? Tem muito essa diferença. Então, por isso que veio aqueles cursos de administração de escritório, como a senhora também fez, e assim sucessivamente. Porque você administrar uma empresa é muito diferente de você ser um bom profissional. Você se capacitou para fazer cirurgias e demais especializações, e não para gerir, de fato, toda uma clínica, que aí já não envolve só uma especialidade, muitas vezes, envolve mais de uma especialidade. Não envolve só o profissional médico, mas também tem os enfermeiros, tem outros do profissionais da área da saúde, né, biomédicos e por aí vai. E todas as outras questões administrativas, licença, segurança, vistoria de corpo de bombeiros. Então, é realmente o trabalho preventivo ali da clínica para que tudo ocorra bem. E depois vem, no caso, né, enfim, dos vários problemas que se tem, como erros médicos, e se for o caso, denúncias, por aí vai. Porque também uma coisa que é importante dizer
eu acho é que o paciente ele é leigo. E muitas vezes o leigo ele acaba se deixando levar porque eu tenho certeza que se fosse fulano, não teria acontecido isso. Então, com certeza o médico errou. E aí, vem, né? O leigo vem conversando e escuta o A que falou para B que o primo do sobrinho do afilhado teve uma situação parecida e o médico fez um outro tratamento, um outro diagnóstico. Então, também tem muito isso, né? Não tem coisas que o médico responde porque, infelizmente, errou. Não o médico, né? Mas profissionais da saúde. Porque eles erraram, de fato, houve um erro. E tem coisas que não, porque também, infelizmente, né? O agravamento de uma doença ou o falecimento, né, do paciente também é previsto dentro da medicina. Exatamente. E nem sempre o paciente tem essa visão, né? Acha que porque vai no médico ele vai ser de fato curado, a não ser, claro, algumas exceções de doenças que a gente já sabe que infelizmente não tem cura, tem o tratamento, mas não necessariamente vai funcionar ou não. Então, eu acho essa atuação muito interessante. A senhora foca muito nessa questão preventiva, né? E eu acho que, como a senhora falou, é uma segurança para o paciente também o trabalho preventivo. A senhora atua somente com os médicos ou também atua em outras áreas com enfermeiros, outros profissionais da área da saúde? Não, hoje a gente atua para todos os profissionais da saúde, porque as demandas vão surgindo, né? Começou com os enfermeiros, aí depois biomédicos, fisioterapeutas, situações inclusive de contratos que às vezes novas organizações sociais que entram no município querem pejotizar o serviço, né, de fisioterapia e aí nos procuram. Então a gente acaba tendo atuações em vários ramos correlatos. Porque como que funciona, né? Existe aqui o direito médico, que é a proteção ali realmente do profissional médico, mas todas as relações que estão envolvidas com o direito médico envolvem direito civil, direito penal, administrativo, trabalhista. Tem muitas situações trabalhistas, né, que envolvem os profissionais da saúde. Então, hoje a gente já está preparado para atuar, né, na defesa de todos esses profissionais. E odontológica também, que é uma demanda que tem surgido, né, que tem aumentado muito por conta da harmonização facial. Então, hoje eu fiz vários cursos também de qualificação para eu poder atender também esse público, porque o meu foco inicial seria apenas médicos, né? Mas por conta de tudo que foi surgindo, a gente tem que ampliar também, né, os estudos. E eu não paro de estudar. Isso é uma coisa extremamente importante, eu acho que não só para advogado, mas para todos os profissionais, sim, né? a gente tem que estar adequado. Surgiu uma nova lei, a gente para e estuda. Existem vários grupos de estudo, né, de direito médico, a gente se reúne e debate a nova lei, nova resolução, para que todo mundo esteja ali alinhado, né, e realmente preparado para prestar essa assistência para o profissional. Não dá para se aventurar no direito médico da saúde. A gente precisa, não é nem um ramo do direito, na verdade, né? Verdade. Eu sempre digo isso. Quando surge, por exemplo, uma situação, eu não atuo no previdenciário, não faço. É algo que eu não atuo realmente, porque eu não conheço, eu não gosto de atuar, e eu tenho profissionais, colegas que atuam com maestria, com expertise muito, né, que eu confio. Então, para mim é muito mais seguro indicar o meu cliente para ele ou fazer uma parceria com esse colega do que assumir uma causa que eu não vou fazer, que eu não vou dar conta, entendeu? Eu penso do mesmo jeito que a senhora, doutora. E a gente tem que estimular esse pensamento, porque às vezes a advocacia acaba criando intrigas ou ciúme, situações que não devem existir. A gente é parceiro, né? A gente precisa realmente se ajudar. E eu acredito muito nessa parceria. Hoje, aqui em Santarém, vários escritórios, grandes escritórios, inclusive, me procuram para a gente atuar em parceria, seja em assessoria de clínicas ou ações de erro médico, porque justamente é o reconhecimento, né, de todo esse investimento em estudos, em especializações, em qualificação que eu tive, e hoje eu consigo, né, ser parceira, e com muita humildade eu falo isso, porque eu acho que a gente tem que estimular realmente, né, essa parceria entre os advogados. Então, nós estamos abertos também à parceria lá no escritório e ampliar cada vez mais, né, a atuação de todos, né, prestar sempre o melhor serviço para o nosso cliente, porque é isso que eles querem. Né? Ele não quer saber quem é que vai fazer, ele quer saber do resultado. E a gente tem que entregar o melhor trabalho possível. Lógico que não podemos prometer resultado, mas pelo menos o melhor trabalho, né, dentro do que está dentro da lei, a gente vai entregar.
Então, hoje é isso que a gente entrega no escritório, é o melhor que a gente pode fazer. E teve algo que você falou que eu achei muito interessante, que é sobre o paciente, às vezes, não conhecer exatamente o que está acontecendo. O paciente é hipossuficiente, né? Então, a gente não tem realmente que esperar que ele vá entender, né, tudo o que está acontecendo ali. E o médico tem que explicar com clareza, tem que escrever a receita de forma legível, para não surgir, não, né, criar dúvidas, principalmente para o farmacêutico, na hora de dispensar a medicação. Então, assim, ver como tudo está interligado, não é? E são coisas pequenas, às vezes, que fazem toda a diferença. Eu sempre falo, olho no olho não tem erro, né? Quando você olha, quando você atende corretamente. Eu sei que na urgência e emergência, às vezes é difícil, né, prestar aquela assistência magnífica como se espera. E não digo isso somente sistema público, né? Às vezes no plano de saúde a gente escuta muita reclamação também. Mas é tentar realmente criar esse vínculo, ter essa empatia com o paciente para evitar problemas. E aí a gente tem um outro fator que atrapalha às vezes, que é o Google. Né? Porque quando... O Google pode ser o teu melhor amigo ou Ou o teu pior. inimigo. Hoje em dia a gente sente uma dor, em vez de marcar uma consulta, a gente vai para o Google. E ali o Google te dá 50 doenças, 50 possibilidades terapêuticas, né? Que você vai. Aí você chega já com o médico com aquela lista de situações que podem ser. Isso causa ansiedade, né? Isso pode atrapalhar. E cada organismo, cada pessoa, cada ser humano reage de uma maneira a um medicamento. Tem pessoas que têm alergia. Então, não existe um tratamento que vai dar certo para todo mundo, né? Tem que ser adequado a cada caso. Então, tem que ter cuidado realmente quando a gente divulga, por exemplo, tem situações em que o paciente divulga na rede social. Eu não concordo com esse medicamento está errado porque o fulano, né, como você falou, teve uma outra indicação. E aí, vários comentários, comigo também não foi assim. E tá certo, errado estaria se fosse a mesma medicação para todo mundo, a mesma dosagem para todo mundo. Então, isso mostra que o médico está fazendo realmente, está seguindo a conduta médica e indicando a medicação conforme a necessidade do paciente. Então, é tentar desarmar um pouco, né, o paciente, que o médico não é inimigo dele, ele está ali para ajudar, né, e qualquer dúvida, perguntar. Porque também tem paciente que tem vergonha de perguntar, né? Tem uns que gravam a consulta para poder Lembrar recordar, depois, tirar né? dúvida no Google. Exato. E até para gravar tem que pedir autorização para o médico. E isso está no Código de Ética também. A gente não pode estimular, né, a gravação ilegal. Quer gravar? Fala, doutor, eu posso gravar a sua consulta para eu poder depois, né, lembrar tudo que você me orientou? O médico autorizando, grave. É bom para você, enquanto paciente, ter, né, essa segurança de estar recorrendo àquilo ali. Porque ele não vai conseguir voltar no hospital, né, no outro dia se ele tiver alguma dúvida. Então, são cuidados que eu sempre oriento para os meus clientes. O paciente quer gravar? Deixa ele gravar. Anote lá no prontuário que o paciente, né, pediu autorização. Isso está evitando até um problema para você. É verdade. Doutora, outro ponto que a senhora colocou são essas rodas de estudo que a senhora citou. Seja na defesa médica ou em algumas outras áreas, como, por exemplo, previdenciário, administrativo, trabalho mais próximo da administração pública, nós não nos valemos somente daquilo que diz o direito, né? Nós nos valemos também de outros documentos que são correlatos com o nosso cliente. Aí, no caso da defesa médica, tem resoluções, CRM, conselhos de fisioterapia, conselho de enfermagem. Então, é uma série de recomendações, uma série de diretrizes que, por exemplo, também tem SUS, Anvisa e por aí sucessivamente, né? Por aí vai. Então, tem todo um estudo que é realmente voltado para aquela área em específico. Né? Então, toda uma capacitação. Como é que a senhora consegue gerir o seu tempo de estudo para conseguir se capacitar? Porque não é pouca coisa, é muita coisa. Fora as leis que se tem próprias, né, as nossas leis propriamente ditas, mas são muitas fontes, são muitos embasamentos, são muitas discussões. Além disso, a gente ainda tem as doutrinas e a jurisprudência que vive discutindo várias e várias questões. Como é que a senhora consegue gerir toda essa questão do seu estudo e atualização sobre o tema? Eu tento estar o máximo atualizada possível. Então, das fontes que eu tenho, né, de atualização, primeiro são esses grupos,
porque lá é todo mundo muito atualizado, né? Então a gente olha o site do CRM constantemente para saber se saiu alguma novidade. A gente olha também né, o Diário Oficial de vez em quando, mas voltando um pouquinho rapidamente, o ano de 2019 eu entrei em imersão, né, para eu entender o máximo possível. Eu fazia 2 pós-graduações ao mesmo tempo, Meu Deus vários do céu. cursos, então assim, eu foquei muito neste ano realmente na qualificação profissional. Depois, e eu conseguia, até porque eu não tinha muitos clientes, então eu conseguia dedicar mais tempo aos estudos. Já em 2020, quando veio a pandemia, os estudos já ficaram, né, em segundo plano, eu só conseguia estudar final de semana, porque eu não tinha como dar conta, né, e nessa época eu estava sozinha, eu não tinha estagiário, não tinha ninguém, não tinha parceiros, então eu meio que deixei de lado os estudos, né, durante a semana, mas no final de semana eu tinha que pelo menos 3 horas no final de semana eu parava para ver tudo o que estava acontecendo, toda a legislação, e também o Instagram. Né? O Instagram, se você souber usar corretamente, você tem muito conteúdo de valor. Eu sempre oriento isso. Siga as pessoas corretas. Sigam os sites, os perfis dos conselhos, porque eles vão postar em tempo real. Né? Saiu resolução, eles postam em tempo real. Então, você pega ali a resolução, à noite, quando eu chego em casa, eu vou ler a resolução, aí eu já vou lá no grupo, eu sei que já estão debatendo, né? Começo a olhar, ler, debater com os colegas, para que a gente entenda realmente tudo o que está acontecendo e quais são as implicações daquela resolução. E esses grupos, eles têm pessoas assim que conseguem debater, criar e até contestar certos artigos que estão errados, né? Apresentar projetos. Então, são grupos que realmente estão ali dedicados a melhorar, né, a legislação. Mas eu não posso parar de estudar, né? Então, hoje, eu, pelo menos à noite, quando eu chego em casa, eu dou uma atualizada nos grupos, vejo o que aconteceu, mas no final de semana também é quando eu tiro, né, um horário para eu poder me atualizar de tudo, ler o que é necessário. Sou fascinada por livros também, então todo mês eu estou comprando um livro novo ou recebendo de colegas, né? Tenho os meus também, né, que eu já publiquei alguns artigos em livros como coautora. Ah, eu não sabia disso. Eu quero, a senhora depois me passa. Pode deixar. Eu tenho alguns artigos já publicados, este ano vão sair outros. E é isso, é uma cooperação entre colegas. No direito médico existe muito isso, sabe? De colegas quererem se ajudar, querer realmente um crescer ao lado do outro, pegar na mão, vamos junto, porque eu sei que você também, né, é um bom profissional. Então existe muito essa cooperação. Eu acho que isso também reflete muito uma mentalidade, uma mudança de mentalidade, né? Sim. Também entre os próprios profissionais do direito, de parar de encarar o colega como um concorrente e começar a trabalhar ele como um colaborador, porque a gente nunca vai saber de tudo, mesmo a gente atuando numa mesma área, nenhum dos dois vai saber tudo sobre aquela área. Então, tem uma discussão nova, às vezes a gente deixou alguma coisa passar batido não por desinteresse, mas porque o tempo não permitiu. Sim. Então, essa colaboração ela é muito importante, né? E isso realmente reflete, eu acho que essa mudança de mentalidade, né? De sair do advogado, do advogado que concorre com o outro e para o advogado que é amigo, parceiro e colaborador do outro. Isso ajuda também o próprio cliente, né? Com certeza. Por exemplo, nessa área de cobrança de honorário, de trabalhar, né, em ações contra organizações sociais, são poucos advogados no Brasil que hoje atuam. Eu tenho até um colega que fala, quando fala em cobrar plantão, eu lembro da Giane, porque eu sei que ela já está atuando nisso há um tempo, então eu não vou querer ter trabalho, né, estudando um monte de legislação, sabe, procurando um caminho, sendo que eu tenho uma parceira que sabe, né, ela vai saber o que me dizer e atender o cliente, né, como ele quer ser rápido, né, ágil e corretamente. É seguir o caminho corretamente. Então, hoje, fazendo isso, com esses nichos, a gente encurta caminho e diminui trabalho. Isso é muito importante para a gente que é advogado, né? Porque, assim, você parar para estudar um processo demora. Né? Sendo da nossa área. Sim, demora muito. Um processo de erro médico, por exemplo, nós tivemos um caso que o processo ético tinha quase 500 páginas. Meu Deus. Então, e muitas situações também, muitas palavras ou situações técnicas que por mais que eu estude o direito médico, são situações que somente o médico conseguiria me dar uma clareza. E aí, o que eu faço? Eu tenho uma médica, amiga, que ela é médica e advogada, que ela é perita.
Então, a gente faz uma parceria em que ela analisa todo o prontuário e me dá um embasamento técnico, enquanto médica. E Isso essa, é muito bom, sim, inclusive, né? Muito bom. essa análise prévia dela já me diminui muito o trabalho, porque eu sei que ela, né, como médica, ela vai ter a visão ali da conduta, se a conduta foi ok, se foi correta, e também a visão jurídica, porque ela também é advogada. É verdade, muito bom. E Então, aí, isso ajuda muito no processo. E também a gente separar, né, doutora, o que é o processo ético disciplinar e o Isso. processo judicial, que são duas coisas Totalmente diferentes e diferente. cada uma tem o seu âmbito, né? Também Sim. uma defesa tem todo o procedimento para defesa ética e um outro procedimento que é aquele procedimento judicial que a gente já está acostumado para defesa judicial, que já é quando, né, já está nas mãos do nosso querido Poder Judiciário. Eu falo, enquanto a ação não está judicializada, a gente tem a possibilidade de resolver. Depois que está na justiça, aí você transfere para o juiz, para o Poder Judiciário, a sua possibilidade de resolver aquele problema. E hoje o médico ele pode responder em 4 esferas. Dizem que são 3, mas eu digo que são 4. Que é a administrativa, perante o conselho, na judicial, o Conselho de Medicina, o CRM. Então, hoje o médico ele pode responder em 4 esferas. Ele pode responder na esfera ético-profissional, que é no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Lá ele vai estar sendo apurado a conduta médica dele, se ele infringiu o código de ética ou não. Então, ali não se contesta dano, não se questiona dano, tá? Depois tem a esfera civil, que ali sim vai discutir o nexo de causalidade, se houve dano, se a conduta dele foi negligente, imprudente, né, ou agiu com imperícia. E a esfera criminal, por algum crime que ele possa ter cometido. O mais comum é a lesão corporal, né, ou homicídio também culposo. É muito comum que os médicos respondam isso, principalmente na ginecologia e obstetrícia, né, por conta da morte do feto no parto. Infelizmente, existem muitas acusações nesse ponto. E tem a administrativa para os médicos que prestam serviço público, né, que eles podem responder por uma improbidade administrativa, eles podem sofrer um PAD. Então, são essas 4 possibilidades de atuação do médico. Então, imagina conhecer de tudo isso, né? É muito específico cada coisa. O processo ético, ele precisa ter um cuidado especial. E muitas vezes ele é inocentado no código no CRM, porque ele não infringiu realmente, né, nenhum artigo, mas o juiz pode entender que ele causou um dano ao paciente. E ele pode sofrer uma punição na esfera civil, independente da lá do CRM. Ou seja, elas são totalmente independentes e incomunicáveis. Alguns juízes aguardam a decisão do CRM para poder, né, fundamentar e subsidiar ainda mais. É aquele pensamento, tipo, o juiz não é médico, né? Então ele pensa, não, se ele foi condenado no conselho, ele possivelmente será condenado também aqui na esfera civil, porque é como se embasasse ainda mais, desse mais força para a decisão do juiz. Aquela questão da independência das esferas, mas que acaba que uma liga a outra, né? Sim, sim, é muito... Isso acontece, não é regra, né? Mas isso pode acontecer em determinados casos. E por isso que a gente precisa estar pronto, né, para prestar essa defesa técnica realmente. Não é uma situação simples, são muitos detalhes, né? Às vezes a gente consegue tirar um médico, né, excluir o médico da lide, porque ele nem deveria estar ali, como, por exemplo, o médico que trabalha no SUS. Ele não pode ser demandado de forma direta. Existe o enunciado 940 do STF que garante isso, né? Nenhum servidor público pode ser demandado, né, diretamente, você tem que entrar contra o poder público. E é muito comum né, no nosso estado que o médico do SUS seja denunciado, demandado. E aí eu já tive vários casos que a gente conseguiu excluir o médico da lide. E quando o médico recebe uma ação, ele não consegue dormir, assim como qualquer pessoa, né? Ninguém quer ser processado, né? Receber uma intimação judicial é doloroso, mexe com o psicológico de qualquer um. E com o médico não é diferente, porque está contestando a capacidade técnica dele, né? E a gente sabe como é difícil para um profissional se formar, fazer especialização, fazer residência, são anos de estudo. Então, às vezes, você receber uma acusação injusta
é dolorido. Eu não estou dizendo aqui que não existe erro. Infelizmente acontecem, né? Mas como você falou também, algumas situações são previsíveis. Existem aí iatrogenia, existem situações que não é realmente erro médico, que infelizmente foi consequência, né, ou do medicamento, ou né, da cirurgia, que por mais que ele tenha utilizado das melhores técnicas, aconteceu o resultado, né, que infelizmente não era esperado, mas que não houve erro. Então, quem vai dizer se houve erro ou não? O advogado, o juiz? Não, o perito. Então, por isso que também é necessário a gente estar preparado, né, com toda essa equipe, com assistente técnico. São situações, né, que requer realmente um cuidado especial. E não dá para se aventurar, né, numa situação. A gente também tem que lembrar que um processo muitas vezes mancha a carreira do profissional. Por mais que no final do processo ele seja inocentado, parece assim que a população, as pessoas que se lembram daquele fato, vão sempre memorar e ele vai ser marcado pelo médico que foi processado por conta da situação X. Sim. E aí a gente acaba jogando a pessoa em um mar de descredibilidade, sendo que, ao final, ela foi inocentada, então foi um julgamento injusto, foi uma acusação injusta, né? E acaba que acaba realmente com a reputação do profissional, que é manchado. Alguns, claro, que a gente sabe o que aconteceu, a gente tem casos que vão para a mídia de erros e de abusos médicos que de fato são comprovados. A gente tem um documentário da Globoplay que é sobre aquele ginecologista, tem aquela citação do enfermeiro, que também foi divulgada no Fantástico, em rede nacional, mas também tem muitos profissionais que são acusados injustamente por conta de nem cometer o erro. A literatura previa e mesmo assim às vezes só faltou, ou o paciente não entendeu direito a informação, ou faltou uma clareza naquela questão de informar o paciente, né, no dever de informar o paciente, mas não necessariamente foi um erro ali, né, não, mas a gente sempre tem que considerar isso. Hoje, tá um pouco presente essa discussão da minha vida até pessoal, porque eu tenho um namorado que estuda medicina e o meu irmão estuda enfermagem. Então você já tá, né, se ambientando aí. Eu olhei assim, oh, meu Deus do céu. E aí chega o meu irmão, né, e chega super empolgada da faculdade, já quer ver o que pode montar e tudo mais. Eu fico observando, estou muito feliz que ele tá gostando do curso. Mas aí aparece uma coisa na TV, ele já fica atento. Tenho que tomar cuidado com isso, não posso fazer isso. E é muito, muito consciente, né? E a mesma coisa do namorado. Não, tem que tomar cuidado com isso, porque tem tal situação, tem isso. E aí a gente já fica observando, né? Claro, não é a minha especialidade, né? Direito médico. Trabalho com algumas causas em direito médico. Mas é realmente algo que a gente precisa sempre tomar cuidado, né? A defesa médica e a defesa do paciente, porque até mesmo o advogado trabalhar com o paciente, se trabalhar de uma forma equivocada, aí também é o paciente que está ali sendo prejudicado, né? Sim. Até porque o advogado também precisa ter essa clareza de que, olha, analisei toda a causa e não constatei aqui a possibilidade. Então, o advogado também tem que ser sincero com o cliente. Eu acho que isso é essencial também do outro lado da relação, né, entre médico e paciente. Sim, existe até uma frase que dizem, né, se morreu é erro médico, se sobreviveu, graças a Deus, né, e não é bem assim, não deveria ser assim, né, quando um paciente procura, né, com uma acusação de erro médico, o profissional tem que ter as cautelas, né, tem que tomar as cautelas necessárias, analisar o prontuário, porque imagina, você escuta uma situação, você se comove, né, como pessoa, né, a gente se comove com muitas situações, principalmente quando envolve um óbito, né, tem situações que a gente realmente fica mexido, enquanto, né, ser humano, a gente sente também a dor do nosso cliente, mas a gente tem que analisar se juridicamente aquela situação vai levar realmente a uma reparação, porque se você também estimular o paciente a entrar com ação e não ficar provado nada, vai gerar uma frustração para o cliente, né? O cliente vai falar mal do advogado pro resto da vida, né? Dizendo que pagou um advogado, contratou um advogado e perdeu a ação. Então, é ter cuidado. Assim como eu também não prometo para o meu cliente que ele vai ser inocentado, o advogado do paciente também não pode prometer que ele vai ganhar 500 mil. Eu tenho ações de 500 mil, né, que meus clientes são demandados, de 900 mil. Então,
é muito difícil, né, dentro hoje das decisões judiciais, você conseguir grandes indenizações, né, se a situação não estiver muito bem comprovada. Então, existem sim indenizações milionárias, mas tem que analisar todo o contexto em que está envolvido. E não qualquer coisa, né? Tem que ter paradigma, né? A gente tem que ter esse cuidado, qualificar. Eu sempre gosto de falar muito, né, de ter esse cuidado em se qualificar realmente e não se aventurar, né, em qualquer tipo de ação, qualquer ramo do direito, né? A gente tem que mostrar as provas para o juiz. O primeiro juiz da causa, né, somos nós, né? Somos os advogados. Então, a gente tem que fazer essa análise prévia e já levar um processo bem fundamentado, para que ali o juiz veja, realmente, está aqui a comprovação, eu sempre coloco a literatura médica junto, para fundamentar o máximo possível. Mas é difícil, às vezes. A gente já tem que apresentar a petição pensando nos possíveis nãos que o juiz vai dar. Sim. Eu também faço muito isso. Eu já tive uma situação em que um juiz interviu na hora da audiência de conciliação. Ele sabia que era uma situação crítica, né? A gente estava pedindo uma liminar para um tratamento, para o pagamento de uma indenização de um seguro de saúde. Um paciente oncológico, que ele precisava realmente daquele dinheiro para ele poder fazer um outro tratamento em um outro estado, porque aqui, né, o que poderia ser feito, foi feito. E a gente conseguiu fazer um acordo, mas com muito auxílio do juiz. Ele falou, eu estou vendo que o paciente está nessa situação. Então, por que vocês vão fazer acordo? Só para esperar a sentença? Para ganhar tempo? Quando sair a sentença, talvez ele já tenha morrido. E aí a gente conseguiu fazer esse acordo e o paciente conseguiu, né, uma sobrevida ainda de 1 ano e meio, né, com base nesse tratamento que ele foi fazer, né, em um outro estado. Então, assim, o direito, ele é muito bonito também por esse lado, né, porque a gente consegue até mesmo prolongar, né, ajudar, né, lógico, com o nosso trabalho, fazer com que ele tenha condições de viver com uma qualidade de vida melhor. Então, é um lado muito bonito também, né, dessa atuação. Isso que a senhora colocou também é muito importante, eu acho que não só no direito médico, em todos os casos, mas principalmente no direito médico, que é o julgador, né, o juiz, ter a sensibilidade de entender a causa da demanda. Então, você está trabalhando com um paciente oncológico, no caso, mas quantas outras doenças não existem que são levadas para o judiciário e que muitas vezes têm fundamento, nos vários recursos que são interpostos, até chegar nos tribunais superiores para dar a sentença final, dando procedência, né, para o paciente ou para o médico, mas que poderia ter sido resolvido com a sensibilidade do magistrado no primeiro grau. Né? E hoje a gente também já vê muita mudança de mentalidade, acredito, dos juízes em analisar essas demandas e tornar o judiciário mais humano, né? Porque o judiciário, ele é uma máquina, ele precisa ter os seus procedimentos, tem todas as suas questões dentro, mas o julgamento, o juiz, ele não pode ser parcial, mas ele precisa ser humano, né? Então, analisar de fato com todo o cuidado, não só sobre a ótica estritamente, né, legal, mas também sobre a ótica humana. E eu acho que essa é uma coisa que o CPC traz para a gente, eu acho que na possibilidade de conciliação, de mediação, todo o procedimento da arbitragem, da escuta, da validação da fala do autor e do réu. Então, eu acho que é essencial essa humanização do nosso judiciário nesses casos, né? Sim, eu fico muito feliz quando eu encontro um juiz assim, né? Que ele realmente entende, que ele faz de tudo também para auxiliar dentro das suas possibilidades. Mas também, por outro lado, a gente tem as empresas, né? De planos de saúde, seguros, que eu também, é um outro lado que eu trabalho, né? Que é já mais essa parte da saúde. E nesse ponto, eu trabalho para pacientes, que é contra o plano de saúde, contra um seguro-saúde, e nunca contra médicos, né? Mas contra o seguro ou o plano. Que é o administrador, né? Que é aquela situação que a gente estava falando. Isso, e aí a gente vê que muitas vezes para a empresa, né, para o plano, para a seguradora, é muito melhor esperar a sentença, ele vai recorrer, né, e vai ganhar tempo. E, enquanto isso, o paciente fica padecendo ali, esperando por um tratamento, esperando por uma cirurgia. E aí, se o judiciário não intervir, né, não deferir eliminar, a gente vai ficar até quando esperando, né? E aí, como que vai ficar o paciente esperando todo esse tempo? É verdade. Doutora, e assim,
a gente vê hoje uma crescente nas mídias e dentro do próprio judiciário, talvez não porque esteja aparecendo mais, mas porque não esteja aparecendo mais nas situações fáticas, mas porque está sendo dado voz e vez agora, né, da questão da judicialização da saúde, da pejotização do sistema, questões que foram recentes, discussões sobre a taxatividade do rol da ANS, questão do autismo, que também tem muita voz, eu acho que principalmente por conta do Marcos Mion, né, que colocou isso à tona, tem um filho autista. E entre outras causas, a situação que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né, do delegado que foi pedir o prontuário para o médico. Então a gente vê hoje sendo dado mídia, sendo dado voz e vez as discussões acerca do direito à saúde, né, do acesso à saúde, da defesa médica também, infelizmente são mostrados os erros dos médicos, mas durante a pandemia foi mostrado também, né, várias coisas boas que os médicos fizeram, que os cientistas trabalharam, etc. Como é que a senhora encara esse aumento da mídia em cima do direito médico e da saúde? Eu acredito que é positivo até certo ponto, né? Todo mundo, a gente tem o direito à saúde, ele é garantido constitucionalmente, né? É um direito humano, né, que a gente tem. Mas a imprensa, ela tem um papel fundamental no momento que ela dá voz àquela pessoa que está ali realmente, né, sendo oprimida, tendo uma negativa de um tratamento, principalmente o autismo. Essas repercussões midiáticas, elas ajudam muito, né, principalmente do autismo, aquela movimentação que foi feita pelo Marcos Mion e por um grupo de mães. Eu tive o prazer e a honra de conhecer parte desse grupo de mães que estava acorrentada no STF. O que elas fizeram foi lindo. Elas foram lá de porta em porta, foram conversar com os senadores, né, para mostrar realmente a necessidade de ter esse amparo. E hoje, se a imprensa não dá voz a essas pessoas, ia passar batido, talvez, né? Então, a força popular, ela tem uma importância muito grande quando ela traz, né, um debate, torna uma situação pública e faz com que as pessoas repensem muito os seus posicionamentos. Digo assim, os ministros e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, que são as notícias que podem causar danos, né, aos profissionais ou até mesmo, né, a empresas. A gente tem que ter essa cautela. O que vai ser publicado tem que ser analisado se tem realmente um fundamento, se ele está sendo parcial ou não, se ele está ali cancelando, né, um profissional. Assim, como você falou, o profissional, ele pode acabar com a profissão dele se ele foi acusado e depois ele foi inocentado. Mas e aí, todo o dano que foi causado durante esse período? Tem situações que, como eu lhe falei, são importantes sim ter essa publicização, mas a gente tem que ter uma certa cautela com até que ponto, né, vai chegar para que realmente não cause danos a pessoas que nem estavam envolvidas naquele ato. Mas eu acho super importante, né, eu tenho todo o respeito pela imprensa e por todas as mídias sociais. A gente tem sim que estimular debates certos, corretos, sempre com profissionais que atuam na área, para evitar realmente, né, danos para qualquer pessoa. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo notícias locais sobre, né, direito médico da saúde, na imprensa, seja escrita ou, né, na TV, e divulgando ainda mais para que outras pessoas também que nem sabiam que tinham certo direito, elas vão ter. Hoje todo mundo tem o celular, né? O acesso à informação está muito rápido. Então, pelo Instagram você recebe muita informação boa, se você seguir as pessoas certas. Então, até mesmo o TikTok, né? Tem vários canais do TikTok que produzem conteúdo voltado para o autismo, para doenças raras, né? Para fornecimento de medicamentos de alto custo. Então, é muito importante que você também esteja acompanhando pessoas que tragam conteúdo de valor e conteúdo correto, para que não estimulem também uma judicialização desnecessária, que é outra coisa que eu também sou contra, né? Eu sou totalmente contra a judicialização temerária. Eu acho que, como você falou, né, existe mediação, arbitragem, existem projetos, inclusive, de câmaras de conciliação da saúde, justamente para evitar uma judicialização desnecessária. Mas, lógico que isso tem todos os atores
devem estar envolvidos, interessados em fazer acontecer. Porque senão a gente vai inchar cada vez mais o judiciário, né, vai buscar cada vez mais uma resposta do juiz e o juiz não vai dar conta de analisar tudo. E aí vai atrasar o medicamento, vai atrasar, não vai conseguir o leito e o paciente pode ser prejudicado. Então, se todo mundo fizer o seu papel, né, se as câmaras de conciliação funcionassem, se o serviço administrativo dos planos de saúde também funcionassem, e se nós, advogados, também, a gente tiver uma postura conciliatória, quando eu for procurado, por exemplo, por um paciente que quer processar o médico, vamos tentar conversar com o médico? Vamos tentar fazer um acordo? Vamos ouvir, dar a oportunidade dele falar? Tudo isso evita a judicialização, né? Agora, a terceirização, eu acredito que seja uma demanda que vai aumentar cada vez mais. Infelizmente, ou felizmente para alguns que preferem trabalhar como PJ, né, por conta dos impostos, que são muito mais vantajosos, para o profissional muitas vezes é bom, mas ao mesmo tempo ele não vai ter nenhum direito trabalhista, ele não tem direito a férias, se ele ficar doente, ele não tem direito a nada. Então, tem sempre os benefícios e os malefícios, né, em todo tipo de trabalho. É só realmente escolher um que seja mais... que ele tenha realmente a resposta que ele procura, né? A gente já está encaminhando para o final do nosso podcast. E eu lhe agradeço muito a participação. Eu vou pedir para a senhora deixar aí um recado para os profissionais da área da saúde e para os pacientes que podem estar nos acompanhando nesse momento. Bem, eu agradeço o convite e o que eu quero dizer, né? Fortaleçam a relação médico-paciente. O médico e paciente têm realmente que estar alinhados. Não culpem os profissionais da saúde por falta de estrutura hospitalar, por falta de medicamentos. Busquem sempre o diálogo com o seu paciente também e tentar melhorar cada dia mais a saúde, fazendo também o papel, porque muitas vezes o profissional também deixa de reportar situações que estão acontecendo, né, incorretas dentro da unidade de saúde, por medo. Então, procure os conselhos, procure o conselho de enfermagem, de farmácia, de odontologia, né, de medicina, e busquem também ajudar o seu ambiente de trabalho, porque isso eticamente também está garantido, né, que o profissional ele não pode trabalhar em situações de risco, né, em situações que possam causar dano à profissão e também ao paciente. Então, busquem realmente fazer o seu papel de fiscalização para melhorar, né, cada dia mais a medicina e o atendimento humanizado ao paciente e tornar cada dia mais essa relação, né, justa e equilibrada para todo mundo. Bom, muito obrigada, doutora, por ter topado participar aqui com a gente hoje. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de nos seguir nas outras redes sociais. As redes sociais da doutora Giane também estarão aqui na descrição do vídeo, então depois de terminar aqui, vocês podem dar uma passadinha lá no Instagram, que vai estar lá tudo bem bonitinho para vocês, e aí vocês podem também tirar dúvidas com relação aos seus direitos médicos, no caso do paciente, no caso do médico. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo e até...